Gostava de começar por agradecer o convite que me foi endereçado. É com muito gosto que estou cá novamente, numa igreja que eu estimo bastante, para falar de um assunto que também abraço com força e com ânimo e com alegria também. E gostaria de, logo ao começar, dizer-vos que a minha formação académica no que toca ao assunto que vou falar é nula, em absoluto. É nula. Não estudei teologia, não fiz seminários, não fiz institutos bíblicos, mas, citando Paulo, eu também entendo que tenho o Espírito do Senhor. E, portanto, gostaria de falar-vos e dirigir-me a vocês, não como alguém que sabe mais do que outro, ou não como alguém que se entende superior a alguém, mas também é importante que saibam que também não me dirijo a vocês como alguém que se sente inferior a ninguém. E, portanto, não abdico do entendimento que tenho das Escrituras por oposição a grandes pastores americanos que tenham grandes organizações, que tenham grandes programas, que tenham grandes seguidores. E durante o tempo que tenho disponível, eu gostaria de falar-vos, para começar, daquilo que eu chamei o dispensacionalismo que vem da Bíblia. Porquê este assunto, o dispensacionalismo que vem da Bíblia? Porque quando nós consultamos uma série de obras teológicas, uma série de obras teóricas, académicas, sobre técnicas de interpretação da Bíblia e métodos de compreensão daquilo que está escrito na Bíblia, entre as várias técnicas, os vários métodos, um dos que surge é exatamente o dispensacionalismo. Mas eu não quero falar-vos desse dispensacionalismo académico ou teológico, que vem bem caracterizado nos livros, cujas definições de definição são claras. Não quero falar-vos disso. Não quero, portanto, porque não me irei referir a Darby, não me irei referir a Scofield, também não me irei referir ao Cornelius Stam, nem ao Richard Jordan, ou outros do género, que tenham um ministério forte no que toca ao dispensacionalismo. Portanto, não quero mesmo fazê-lo, quero falar-vos do dispensacionalismo que encontramos na Bíblia, e agradeceria então que, quando me ouvissem, de forma alguma me colassem aquilo que eu vou dizer, a qualquer um desses nomes, Bullinger e outros do género. Portanto, eu não me vou referir a eles em nenhum momento, e, portanto, gostaria também que os argumentos que vos irei apresentar também não sejam referidos a essas pessoas, porque, de facto, não estou a falar das suas obras, não estou a falar das suas pregações, não estou a falar do legado que deixaram, das coisas boas que deixaram, nem das coisas más pelas quais foram conhecidos. E vamos avançar. Certamente, se têm alguma noção deste assunto, perceberão que não poderemos fugir, não poderemos não começar pela carta que Paulo escreve aos Efésios, obviamente. Eu gostaria de, num primeiro capítulo, num total de 8, alguns mais curtos, outros mais longos, gostaria de começar por falar-vos do dispensacionalismo que vem da Bíblia. Vamos ler então Efésios 3, para começar. Nós iremos ler muitas passagens nesta carta aos Efésios, mas vamos começar rapidamente por apenas um versículo e depois vamos tentar fazer uma exposição mais longa desta passagem. Portanto, vamos ler Efésios 3, no capítulo 2, Efésios 3, no versículo 2, onde lemos o seguinte. Podemos ler o primeiro também para ter alguma contextualização. É Paulo quem escreve àquela igreja e diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco
me foi dada. Eu gostava de começar por dizer-vos o seguinte. O conceito de dispensação, mais do que qualquer coisa, é um conceito que tem origem no próprio Deus. A Bíblia ensina, na passagem que nós acabamos de ver, que Deus foi Ele quem teve a iniciativa de entregar uma dispensação a um homem chamado Paulo. Deus entregou uma dispensação. E, portanto, quando nós falamos do conceito de dispensação, que é talvez um conceito pouco conhecido, ou quando é conhecido está conotado a questões erradas, vários cristãos até entendem que a palavra dispensação é uma palavra que pretende distinguir os cristãos de elite, que a compreendem, dos cristãos normais e banais que não a compreendem. Mas é importante nós termos noção que a palavra dispensação tem origem em Deus. É uma palavra que é quase exclusivamente bíblica. É um conceito que é quase exclusivamente bíblico. E isto porque, se fizermos um exercício rápido de imaginar onde é que nós ouvimos a palavra dispensação, nós não a ouvimos nas empresas, nós não a ouvimos nas escolas, nós não as ouvimos nos tribunais, mas nós encontramos-la na Bíblia. E, portanto, é importante que nós lhe demos atenção, é importante que nós lhe demos o valor que a Bíblia dá, e é importante também que nós tenhamos noção de que se é um conceito bíblico, que nós não devemos ignorá-lo, que nós não devemos votá-lo ao esquecimento e que nós não devemos menosprezá-lo em detrimento de outros conceitos. Além disso, gostava ainda de dizer-vos que o termo é inerentemente bíblico, ele está presente na Bíblia, no seu interior, e é também um termo que é exclusivo dos escritos do apóstolo Paulo. Nós não encontramos esta palavra noutros espaços da Bíblia que não nos escritos que Paulo nos deixou. E, portanto, quando nós falamos, ou quando eu dou aquele título de que quero falar-vos do dispensacionalismo que vem da Bíblia, é exatamente por isto. É que nós não encontramos o termo dispensacionalismo ou dispensação fora da Bíblia. Nós não encontramos no nosso dia-a-dia. Ele, de facto, está presente no dicionário da língua portuguesa como um tipo de economia, um tipo de governo ou um tipo de administração e poderá ser entendido dessa maneira com o devido cuidado, mas mais do que qualquer conceito teórico, académico, de que se possa imaginar, o conceito de dispensacionalismo, ele tem origem na Bíblia. Ele está lá. Não podemos fugir dele, não podemos evitá-lo, não podemos dizer que... Não podemos. Não são poucas as pessoas que se afastam da palavra só pela palavra, que se afastam do assunto só porque sim, ou porque houve alguma confusão associado, ou porque o entendem por ser difícil, ou outra coisa qualquer do género, mas está à nossa frente. E a pergunta de Paulo é esta: já ouviram falar da dispensação da graça que me foi confiada? Já ouviram falar? E perante uma pergunta tão direta, perante uma pergunta tão incisiva, é curioso que tantas pessoas, cristãos, queridos, amados, mesmo assim, façam ativamente o esforço de passar ao lado deste conceito e de passar ao lado deste assunto. A primeira conclusão que eu gostaria de tirar convosco é que o dispensacionalismo não é uma teoria de interpretação da Bíblia. Não nasceu numa universidade. Não nasceu na mente de um académico. Não nasceu de um conjunto de irmãos que queriam perceber melhor o que Deus dizia e então formaram o conceito de dispensação e o conceito de dispensacionalismo. Não! Ele não vem daí. Não é uma teoria que pretende explicar todos os elementos da Bíblia. Como nós ouvimos falar das teorias do pacto, do novo pacto, da aliança, da nova aliança. Não é uma teoria dessas. Assume uma importância diferente.
e eleva-se acima de tudo isso, porque vem da Bíblia. Para nós podermos avançar um pouco mais, teremos obviamente que perceber o conceito de dispensação. Qual o significado da palavra dispensação? Os livros teológicos também avançam com várias ideias. É uma era da história da humanidade, é um período de tempo, é uma administração de Deus sobre os homens, em que Deus testa os homens, em que os homens falham sempre, que termina com um juízo. Eu sei as definições todas, mas eu também não quero falar nisso. Eu também não quero pegar em palavras de outros para falar de algo que é bíblico. Eu respeito o estudo que outros fizeram, eu respeito em absoluto o envolvimento e a dedicação que diversos irmãos têm no que toca à compreensão da Bíblia, mas eu sou responsável por aquilo que creio. E cada um dos irmãos será responsável por aquilo que crê também. Quanto ao conceito de dispensação, nós vamos agora avançar um pouco mais para a Epístola de Paulo aos Efésios e vamos tentar ler um pouco mais desta Epístola. Vamos começar pelo capítulo 3, onde lemos o seguinte, e vamos ler grande parte deste capítulo. Lemos então assim, e vamos começar novamente no versículo 1, onde lemos o seguinte, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E o mistério é este, a saber, ou seja, a explicação é esta, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Uma tradução talvez mais ligeira, de Efésios 3:2, ler-se-á da seguinte maneira: certamente ouvistes acerca da responsabilidade que me foi dada de administrar a graça de Deus em vosso benefício. A tradução ISV, International Standard Version, parece-me. E quanto ao conceito de dispensação, nós estamos muitas vezes associados a pré-conceitos, mas eu gostava que nós lêssemos Efésios 3 para perceber exatamente a que está associado a uma dispensação. O conceito de dispensação está associado a uma revelação. Deus revelou alguma coisa. Deus falou. Deus deu a conhecer alguma coisa. E lemos isso, Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido da dispensação que me foi dada, e como é que este mistério me foi manifestado? Me foi apresentado, me foi revelado. E à medida que nós lemos, nós perguntamos, o que é que foi revelado? Que mistério então foi revelado? Paulo fala da sua compreensão, que eu compreendia integralmente, versículo 4. Quando ledes, vocês podeis perceber a minha compreensão acerca do assunto.
Fala também de que esta revelação durante outros séculos não foi revelada aos filhos dos homens, versículo 5, e a revelação é esta, a saber, versículo 6, os gentios são também herdeiros, são de um mesmo corpo, são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E quando nós lemos esta passagem, nós apercebemos-nos que uma dispensação é uma revelação que Deus concede aos homens, mas com um teor bastante concreto e bastante específico. É uma revelação de um novo relacionamento, de uma nova posição entre Deus e os homens. Obrigado. Agora, ensina Paulo, os gentios são co-herdeiros. E se quisermos recuar um pouco mais para o capítulo 2 de Efésios, nós leremos uma coisa como esta, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora chegastes perto. Notem, por exemplo, o versículo 16, que na cruz reconciliar ambos com Deus, um só corpo, matando com ele as inimizades. E quando nós lemos Paulo a falar da dispensação que lhe foi revelada, nós apercebemos que é uma revelação com um teor bastante concreto, com um teor bastante específico, de apresentar uma nova dinâmica entre Deus e os homens, um novo relacionamento entre Deus e os homens, ou se preferirem, uma nova posição entre Deus e os homens. E isso é importante, porque esta definição não vem de um dicionário. Não vem de um compêndio universitário, mas é bíblica. Além disso, associada ao conceito de dispensação, lemos que ela é confiada a alguém, que ela é entregue a alguém, que ela é depositada ao cuidado de alguém. E disto Paulo é bastante até ciumento, digamos assim. Quanto a isto, ele é até bastante ciumento. No versículo 2, no versículo 1, ele diz: por esta causa, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, se é que tendes ouvido falar da dispensação que me foi dada. É em relação a vós, é para convosco, é em vosso benefício, mas que me foi dada. E o versículo 7 reforça ainda o conceito para ficarmos apenas por Efésios, porque depois podíamos arranjar mais dezenas de referências para validar e confirmar esta ideia. Mas no versículo 7, do qual eu fui feito ministro. Não é? Eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado. Que me foi dado. Versículo 8, a mim me foi dada esta graça. E o versículo 9, para demonstrar a todos. Demonstrar a todos. Portanto, quando nós falamos na palavra dispensação, ela é bíblica. E, biblicamente, ela significa, pelo menos, aquilo. É uma revelação, mas não é uma revelação de que, como nos tempos de Elias, que vai chover, ou que não vai chover. Ou uma revelação de que, não. É a revelação de um novo relacionamento entre Deus e os homens. De uma nova posição entre Deus e os homens. E Paulo claramente faz a distinção dizendo que houve um momento, e nós não precisamos de ser de todo geniais para perceber que abrimos a Bíblia e lemos Israel, 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 Israel. Mas depois abrimos um pouco mais à frente e Paulo diz, olha, afinal nós somos co-herdeiros. Nós agora somos um só corpo. Nós agora somos um só povo. E, portanto, nós apercebemos que, de facto, há uma nova posição. Há um novo relacionamento. E quando Deus comunica com o ser humano e lhe apresenta uma revelação que diga respeito a um novo relacionamento, a uma nova posição, nós estamos na presença de uma dispensação. Capítulo não, ainda.
Lemos também no versículo 2 a dispensação da graça de Deus que para convosco, que para vosso benefício, em relação a vocês, que me foi dada. E uma dispensação está associada a uma revelação, a uma nova posição, a um depositário, mas também a um público-alvo. Aquilo que nós podemos chamar a relação ou o benefício de alguém. O terceiro capítulo que gostava de tratar convosco tem a ver com o que é o estudo bíblico dispensacional. O que é o estudo bíblico dispensacional? Obviamente é o estudo bíblico que considera as dispensações, ou que considera estas revelações que Deus tem feito. Quando nós estudamos a Bíblia, há alguns conceitos que nós devemos observar em geral. Conceitos que nós não negociamos, que nós obviamente não colocamos ao critério ou à escolha das pessoas. São questões de bom senso. São questões de lógica. Quando nós lemos um livro qualquer, nós pegamos no livro e lemos-lo de acordo com alguns padrões típicos de lógica. E quando nós estudamos a Bíblia, em geral, e vamos falar de alguns conceitos em geral, o estudo bíblico considera que Deus quer dizer exatamente o que disse. Quando Deus fala, Deus quer dizer o que quer dizer. E este é um conceito importante, porque nós, quando falamos, normalmente queremos dizer o que queremos dizer. Podemos expressar-nos melhor ou pior, podemos conhecer mais ou menos palavras, podemos articulá-las melhor ou pior, mas por norma, quando nós falamos, nós queremos dizer o que queremos dizer. Levanta-te é para se levantar. Estou triste quer dizer que estou triste. E, portanto, quando nós lemos um livro, seja ele qualquer, seja ele um romance, seja ele um dicionário, seja um livro de culinária, seja uma tese académica, seja um livro de ciência, seja um livro de história, seja um livro de que lá, seja lá do que for, quando nós lemos, nós entendemos que o que está escrito é o que está escrito. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de lançar quanto a este assunto é a seguinte. Alguém consegue explicar-me, mas vai ter que fazer um esforço grande, ok? Por que razão é que a Bíblia é o único livro que nós lemos à espera de ler outra coisa qualquer? Por que razão é que nós lemos a Bíblia? Não é? E porquê é que as palavras têm um significado diferente? É que eu não vejo isso em mais livro nenhum. Mas na Bíblia é assim que ela é vista. Se alguém conseguir explicar-me, eu gostaria imenso. Não é? Porquê é que o monte tal significa não sei o quê, a cidade tal significa não sei o quê, os animais significam mais não sei o das quantas, o Senhor subir não é o Senhor subir, é o Senhor dizer... Não percebo, ultrapassa-me. Deixem-me ler-vos uma passagem rapidamente. É aquela que temos ali, Gênesis 6, 22. Se quiserem acompanhar-me, ótimo, se não, eu leio rapidamente. E aquela passagem está ali porque foi a primeira que eu procurei na concordância bíblica e foi logo a primeira que encontrei, portanto foi mesmo aquela. E lemos assim. Assim fez Noé. Conforme tudo o que o Senhor lhe mandou, assim fez. Deus falou, Noé compreendeu e fez. Porquê é que a Bíblia não pode ser lida de forma tão simples? Porquê é que tem que haver outros significados escondidos, ocultos, ninguém sabe muito bem o que significa? Que no norte significa uma coisa e no sul significa outra coisa e depois em Portugal há uma concordância que significa aquilo, mas depois no Brasil já é outra coisa. Quando nós estudamos a Bíblia,
a menos que a Bíblia indique que se trata de uma metáfora, de uma comparação, de uma ilustração, Deus quer dizer mesmo o que disse. É exatamente aquilo. É exatamente aquilo. E quando nós fazemos um estudo de bíblico dispensacional, o primeiro ponto, que deveria ser inegociável, é este. Nós consideramos que Deus quer dizer o que disse. O que disse. E quando nós atribuímos a uma palavra um símbolo, deve ser a Bíblia atribuir à palavra o símbolo. E depois então nós decidimos a partir daí. Além disso, em geral, nós não manipulamos as Escrituras. Ou não devemos manipular as Escrituras. É Pedro quem escreve e fala daqueles que, quanto às epístolas de Paulo, as torcem, e não somente essas, mas também as outras Escrituras, para a sua própria perdição. E quando nós queremos compreender o que a Bíblia diz, devemos seguir alguns princípios normais, naturais, que nós aprendemos desde o ensino primário. Que o que está escrito significa o que está escrito. E que nós não devemos torcer e manipular as coisas que estão escritas. Um outro princípio básico é não invalidar as Escrituras por pré-conceitos. O Senhor falava naqueles que invalidavam a lei de Deus por causa das suas tradições. Deus diz assim, mas eu estou habituado de outra maneira. A Bíblia ensina de facto neste sentido. Mas durante tanto tempo nós fizemos assim. Como é que irmãos santos durante tantos séculos fizeram aquela coisa e agora? Eu não quero saber o que é que irmãos santos fizeram durante tanto tempo. Se a Bíblia fala, e se nós queremos saber, queremos ter uma real noção do que o Senhor nos indica, há princípios básicos. Deus quer dizer o que disse e não atribuiu a ninguém o direito de dizer o que Ele quer dizer. Quando alguém diz, o versículo não quer dizer exatamente isso, mas Deus revelou a alguém o que quer dizer, a Bíblia está escrita exatamente por isso. Está em papel, está com letras, exatamente por isso. Que é para ninguém dizer, olha, Deus disse daquela maneira, Deus disse da outra. Eu ouvi, Ele falou daquela maneira. Não passou de boca em boca a Bíblia, não passou de boca em boca. Foi escrita. E em geral, quando nós estamos a Bíblia, nós vamos seguir 3 princípios básicos. Em particular, quando fazemos um estudo bíblico dispensacional, há outros conceitos que nós devemos ter em conta. Um deles, nós já lemos o versículo projetado há pouco tempo. Maneja bem a palavra da verdade. E isso é importante. Eu vou projetar-vos uma transcrição literal. Podem procurar na internet a versão da Bíblia, a tradução é gratuita, é LTT, do texto literal, e portanto não há concordância entre sujeitos e predicados, os verbos volta e meia estão mal conjugados. E então nós lemos, estuda, ou empenha-te para aprovado apresentar a ti mesmo, para aprovado apresentar a ti mesmo a Deus, como um trabalhador que não tem que se envergonhar, retamente fazendo o corte e vindo a palavra escrita de a verdade. Portanto, se aquele texto fosse traduzido palavra a palavra, teríamos algo assim do género. Algo assim do género, que João Ferreira de Almeida traduziu como manejando bem a palavra da verdade, mas que, por exemplo, a Bíblia britânica King James apresenta mesmo como dividindo corretamente a palavra da verdade. E por isso, quando nós estudamos a Bíblia de um ponto de vista dispensacional, nós iremos ter o cuidado de ler que toda a Bíblia é para nós, mas que nem tudo na Bíblia é acerca de nós. E convidava-vos a acompanharem-me novamente para Efésios 3, 2. Isto não é frase feita. Eu sei que esta frase vem em alguns livros sobre dispensacionalismo, mas também não vamos ignorar os livros só porque eles citam a Bíblia. E então nós lemos assim, Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco, que diz respeito a vós, que é para vocês, que é para o vosso benefício, que vos diz respeito,
que é acerca de vós. E quando nós estudamos a Bíblia, nós temos o cuidado de perceber se o que foi dito nos foi dirigido. E em breve poderemos ver alguns exemplos. Em particular ainda, quando nós estudamos a Bíblia de um ponto de vista dispensacional, nós enquadramos o texto na revelação em que ele foi escrito. Nós olhamos para o texto e percebemos como é que Deus se relacionava com os homens naquela altura. Qual a posição que os homens tinham diante de Deus na altura em que o texto foi escrito. Nós consideramos o que é que Deus pedia aos receptores dessa revelação. Leiam comigo rapidamente Deuteronômio 10:12, é apenas um exemplo, mas haverá outros. Lemos assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu nem vou ler o versículo 13, só para não ser tendencioso. Não é? O que é que o Senhor pede de ti, senão que o temas, que andes nos seus caminhos, que o ames, que o sirvas de todo o teu coração, com toda a tua alma. E nós perguntamos assim: ok, a passagem foi dirigida a Israel. O que é que o Senhor pede de ti, ó Israel? Mas depois nós lemos o conteúdo e dizemos assim: mas calma lá, Deus também pede de mim que o sirva, certo? Deus também pede de nós que andemos nos seus caminhos. Deus também pede de nós que, agora perdi a passagem, mas eu passo lá rapidamente, que o amemos, que o sirvamos de todo o coração e com toda a sua alma. Sim ou não? Sim. Mas não é por causa de Deuteronômio 10. E este é um corte que fazemos por compreensão dispensacional. Deus também pede que eu sirva, que eu ame, que me dedique a Ele, mas não é por causa de Deuteronômio 10. É por causa de passagens como Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou 3:10, por exemplo, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus dirigiu também aos crentes da Igreja, que é o seu corpo, indicações que são em muito semelhantes àquelas que dirigiu ao seu povo de Israel. Deus também pede que o sirvamos da mesma maneira, com fidelidade, com amor, com toda a dedicação, talvez mais agora do que antes, mas não por causa de Deuteronômio 10. Não foi dirigida à Igreja, que é o seu corpo. Não foi. Será que eu estou a dizer que... Será que eu estou a ensinar que Deus não quer que eu sirva? Não! Mas quando eu digo esta frase que Deuteronômio 10 não fala da Igreja, que é o seu corpo, dá a sensação que eu estou a dizer que nós não temos que servir o Senhor. Nós devemos ser um pouco mais lógicos do que isso. Um pouco mais íntegros na nossa mente do que isso. Não é por um dispensacionalista dizer que Deuteronômio 10 hoje se refere à nação de Israel, que subitamente nós dizemos que o Senhor não pede dos seus um povo santo, irrepreensível, zeloso de boas obras. Tito 2:13. Não, mas enquadramos cada texto na revelação que foi dada. Nós não lemos lá atrás na Bíblia aquilo que é dito apenas à frente. Se foi revelado depois, nós não lemos que à partida seja conhecido atrás. E isso é importante. Nós lemos como os profetas do Antigo Testamento escreviam, muitos deles sem noção nenhuma do que estavam a escrever. Sem noção nenhuma.
E deixem-me dizer-vos que João 3,16 não fala da morte de Cristo. Não fala. O versículo mais famoso da Bíblia, ele não fala da morte de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fala da morte de Cristo. Não fala. Deus amou o mundo que deu. Lembram-se do Natal? Um menino se nos deu. É o mesmo deu. É o mesmo deu. Um menino se nos deu. E João 3,16, que é um versículo que usamos com muita frequência em termos de evangelização, ele não fala da morte de Cristo. E nós agora só compreendemos um pouco melhor porque ele foi revelado mais tarde. Porque Paulo recebeu do Senhor e nos entregou que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E é importante que nós não vamos ler lá atrás coisas para aqueles que são do lado da frente. Avançando um pouco mais, quando lemos a Bíblia, devemos perceber qual a posição diante de Deus nessa altura. E eu vou dar-vos um exemplo bastante concreto. Deuteronômio 28. Vão lá comigo rapidamente, por favor. Eu estou a aquecer muito. Obrigado. Deuteronômio 28. Nós lemos assim. E por favor não entendam que um estudo da Bíblia dispensacional despreza o Antigo Testamento. Nunca digam isso. Nunca digam isso. O homem a quem foi confiada a dispensação da graça de Deus cita o Antigo Testamento e refere-se a ele em todas as suas epístolas. Deuteronômio 28 diz o seguinte, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos. E a passagem continua. Continua. Uma promessa excelente de Deus de que se seguir os mandamentos do Senhor, imensas bênçãos virão sobre o cristão obediente. Não é? Bênçãos na família, no trabalho, nas riquezas, na conta bancária, na saúde, na educação dos filhos, não é? Tudo. Leiam comigo, por favor, Efésios 2:12. Lemos assim. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Caros irmãos, estamos separados de Deuteronômio 28, diz Paulo aos Efésios 2:12. Na altura que Deus falou aquilo, no momento daquela revelação, a posição que nós tínhamos diante de Deus era fora, longe, separados, muito longe, sem acesso, distantes. E, portanto, quando nós lemos a Bíblia de Deuteronômio 28 e ensinamos que devemos fidelidade ao Senhor para receber a sua bênção, é falso. É falso. Estávamos
numa posição de separados das promessas, separados dos concertos. E Efésios 2,12 não fala do tempo de perdidos, fala do tempo dos gentios. E isso é importante que percebamos também. Deuteronômio 28 contém promessas que nos estão vedadas. Vedadas. No momento em que elas foram escritas, a revelação sob a qual elas foram escritas coloca-nos de fora. E podemos confirmar isso, por exemplo, Romanos 9,4, uma outra passagem, que nos diz o seguinte, penso que é esta a passagem, onde lemos... Paulo fala do seu povo, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, dos quais é a glória, dos quais são os concertos, dos quais é a lei, dos quais é o culto e dos quais são as promessas. Quando nós estudamos a Bíblia dispensacionalmente, nós queremos servir ao Senhor fielmente. Nós queremos obedecer-lhe. Nós queremos honrá-lo, sabendo que todo aquele que quer viver piamente sofrerá tribulações e poderá ser amaldiçoado no trabalho por causa de Cristo. E pode sofrer todos os dias por causa da família. E pode passar necessidades. Mas dizia Paulo também, eu aprendi a contentar-me com isso. E eu posso todas as coisas. E eu posso todas as coisas não é eu posso ser chefe no meu trabalho, eu nem posso ter o curso, ou posso ter o carro tal, eu posso aguentar estas coisas. E eu posso ser feliz com estas coisas. E quando nós estudamos a Bíblia dispensacionalmente, nós devemos enquadrar cada texto na revelação a que aquilo foi escrito. Percebendo qual a nossa posição naquele instante. E que durante grande parte da Bíblia, a nossa posição era fora dos concertos. Era longe de Deus, estranhos às promessas. Elas não são para nós. Nós não podíamos reivindicá-las. O que é que podemos aprender de Deuteronômio 28? A generosidade de Deus. A sua fidelidade para com o seu povo. Ponto final. Ponto final. Ui. Estás à vontade. Eu estou. Vocês podem não estar à vontade. Ok, vamos avançar um pouco mais. À medida que nós vamos estudando a Bíblia de um ponto de vista em que tem em consideração as dispensações, as diversas revelações de Deus para a humanidade, nós apercebemos-nos que a dispensação da graça assume um caráter distinto. Há ali qualquer coisa de diferente do que havia antes. Há ali questões que a separam, questões que são inovadoras. E gostaria de referir-me a algum desses elementos. A primeira é a seguinte. Quando Paulo fala da dispensação da graça de Deus, ele diz com todas as letras que durante muito, muito tempo esta foi uma revelação que esteve guardada secretamente. Este é um ponto de partida que nós devemos demorar o tempo que for necessário a compreender. Mas que depois de compreendido, devemos abraçar com muita força. Efésios 3, então. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que temos ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério, o segredo, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão deste mistério de Cristo. E então começam os termos-chave. O qual, este mistério, noutros séculos não foi manifestado ou não foi revelado aos filhos dos homens, como agora
tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, ele não foi revelado antes. Há pessoas que têm alguma dificuldade, volta e meia, e tentam dizer assim, mas não foi revelado como agora, foi revelado de outra maneira. Mas é importante o contexto e vamos continuar a ler a passagem. Doutrina feita de um versículo isolado é sempre um mau princípio. Versículo 9. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, se o versículo 5 parece levantar a possibilidade de, ok, não foi revelado como agora, mas pode ter sido revelado de uma forma um pouco mais escondida, menos direta, o versículo 9 esclarece a questão. Mistério, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora seja conhecido. Versículo 9. Como se carecêssemos de mais informação, podemos ler 2 livros à frente, Colossenses 1, e lemos assim. Versículo 25, da qual, da Igreja, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco. Notem a transcrição quase literal de Efésios 3:2. Para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Como se precisássemos de mais alguma informação. E em todas as gerações. E que agora foi revelado ou manifesto aos seus santos. Esta foi uma informação guardada secretamente no passado. A dispensação da graça de Deus foi também colocada a nu, não porque alguém tivesse subitamente encontrado alguma coisa, mas ela foi colocada a descoberto por vontade ativa de Deus e para que todos a conhecessem. Lembrem-se como é que começa a passagem. Será que já ouviram falar? Será que já ouviram falar? No capítulo 1 nós lemos assim: Deus descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, 1:9, que propusera em si mesmo. Deus mostrou, Deus quis revelar, Deus quis colocar tudo a nu. E chamo a vossa atenção para a quantidade de passagens que nós encontramos nos Evangelhos, nós encontramos nos livros de Isaías, Jeremias, do Senhor a falar com o objetivo de não ser entendido. O Senhor volta e meia falava por palavras para que não fosse absolutamente percebido. Mas agora, nós lemos uma vontade expressa, ativa, clara. Deus descobriu o segredo da sua vontade. Aquela sua vontade que estava secreta. Qual a vontade que estava secreta? Que vontade é que estava escondida? Que vontade é que estava guardada? A dispensação da graça de Deus. Mas Deus revelou a sua vontade. Deus colocou patente, Deus colocou à mostra. Não foi o Wikileaks, não foi alguém que subitamente se lembrou de perceber que, calma lá, esta passagem liga com aquela e depois subitamente descobrimos qualquer coisa. Não é? Descobrimos qualquer coisa. Não descobrimos qualquer coisa. Deus quis revelar. Deus quis mostrar. Versículo 17 do mesmo capítulo, Efésios 1:17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus quis mostrar esta dispensação da graça de Deus. A quantidade de referências a Deus querer mostrar ou revelar a dispensação da graça de Deus é uma questão de terem paciência. Eu posso ler os slides depois. Só no capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ler algumas assim, avulsas. 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça. Deus quis mostrar as abundantes riquezas da sua graça. Efésios 3:2, a dispensação da graça de Deus que para convosco, para vocês. 3:5, não foi revelado como agora tem sido revelado. 3:8, a mim, o mínimo, todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar, de revelar, de mostrar. E a passagem continua, umas atrás das outras, versículo 10, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento. 5:17, onde lemos, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. 6:19, para que a mim, orai por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório este mistério do Evangelho. E limitei-me a Efésios. Limitei-me a Efésios. Poderia gastar muito tempo com Romanos, Coríntios, Colossenses e por aí sucessivamente. E para percebermos a grande distinção que há no que toca à revelação, à vontade de Deus de tornar este assunto conhecido, é uma questão de nós compararmos com outras passagens, onde lemos que os israelitas tinham os olhos como que untados para que não vissem e não compreendessem. E Lucas 8:10, a passagem que fala das parábolas. Vou só ser um pouco mais textual, onde lemos: a vós vos é dado a conhecer, disse o Senhor aos seus discípulos, os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Mas no que toca à dispensação da graça de Deus, ela é inédita neste ponto. Não é para esconder, não é limitada, não é para os privilegiados, é para que todos, em todos o lugar, a conheçam. E é especialmente desanimador quando nós nos apercebemos da quantidade de portas que a palavra dispensação fecha. Nós ainda, vamos falar disto no fim, mas sem tanto eu me esquecer, não vou esquecer que está no slide. Mas quando em 1990, o famoso escritor cristão Charles Swindoll assumiu a liderança do DTS, o Seminário Teológico de Dallas, tido como o melhor seminário cristão do planeta. No seu discurso de tomada de posse, e esta é uma citação da revista Christianity Today, de 1993, ele diz assim: o termo dispensacionalismo pode vir a desaparecer. E talvez deva mesmo. Não é caso único, vão estar os outros. Mas vocês sabem quantos todos nós temos livros do Charles Swindoll na prateleira, obviamente. Não é? Graça Admirável, Família Forte, uma série de coisas. Todos temos. Nós gostamos da forma como ele escreve, tudo bem. Não quero melindrar de todo os livros que ele escreve. Mas a Bíblia ensina que a dispensação da graça de Deus é para ser conhecida. Muito conhecida. De todos. Mas também temos cristãos fortes, vou colocar aspas na expressão, famosos, líderes, que arrastam multidões e que dizem dispensacionalismo, se deixar de existir, talvez não seja uma coisa má. Mas a Bíblia ensina que deve ser falado e que deve ser revelado.
Vamos avançar um pouco mais. Vamos então avançar para a segunda parte. Obrigado pela vossa paciência. Vamos continuar então. Estávamos então a falar do quarto ponto, o caráter inédito da dispensação da graça. Vimos há pouco do caráter de secretismo, ou seja, que durante muito tempo esteve oculta, sem revelação, mas que a partir do momento em que foi apresentada por vontade de Deus, a ideia é mostrar, revelar e falar. Avançamos agora para um outro caráter inédito da dispensação da graça, que é o seguinte. Uma leitura relativamente desatenta da Bíblia, mesmo assim poderá dar para perceber a importância que o texto bíblico confere à nação de Israel. Mesmo de forma desatenta, nós podemos chegar facilmente a esta conclusão. Mas quando Paulo fala da dispensação da graça de Deus, ele claramente revela que, a partir daquele instante, as distinções nacionais estavam canceladas. Uma vez mais, Efésios 3, lemos coisas como os gentios agora são co-herdeiros. Mas lemos também no capítulo 2 anterior uma série de expressões que nos revelam que os de longe chegaram perto. Vemos, por exemplo, Efésios 2, já lemos o versículo 12, de que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados de Israel, mas agora chegamos perto. De ambos os povos fez um, versículo 14, e no final do versículo 15, lemos para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, cancelando as inimizades. Portanto, é apenas a partir da revelação da dispensação da graça de Deus que nós podemos olhar para a Bíblia e lê-la naturalmente, sem distinções em termos de nacionalidade. Antes disso, nós devemos sempre olhar para a Bíblia com a atenção de que naquele tempo havia uma nacionalidade que tinha acesso privilegiado a Deus, ao passo que as restantes, conforme lemos, eram estranhas aos concertos, às promessas que o Senhor tinha feito. E nós podemos facilmente comparar com uma série de expressões em que o Senhor ensina os seus discípulos a irem ensinar e evangelizar, mas para não entrarem nas cidades dos gentios. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, na segunda passagem, perante alguém que pede a sua intervenção, ele diz de forma bastante clara e direta: eu fui enviado unicamente às ovelhas perdidas de Israel. Portanto, nós quando lemos a Bíblia devemos ter cuidado de... É isto que quer dizer. Há momentos na Bíblia em que Deus não distingue nacionalidades, mas há também os momentos em que o Senhor as distingue. E nós não devemos dizer que é tudo igual. Deus, de facto, quer dizer o que quer dizer e não há nenhuma interpretação da Bíblia ou nenhuma aplicação da Bíblia que com inteligência seja capaz de conciliar os dois versículos de baixo com as duas passagens de cima. E é importante tirarmos essa conclusão também. A Bíblia fala também no que toca à dispensação da graça de Deus, e vamos ver isso no capítulo 2, versículos 15 e 16. Lemos assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Nota a expressão novo. Um novo homem, fazendo a paz, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E quando nós lemos a dispensação da graça de Deus, nós ouvimos falar num novo homem, ouvimos falar num novo corpo, mas ouvimos falar também numa nova igreja. E é importante nós termos a consciência de que a dispensação da graça apresenta uma nova igreja.
Uma igreja onde não há, entre outras coisas, distinções de nacionalidades. Nós lemos, por exemplo, que a descrição que Paulo apresenta para esta igreja, Efésios 1, versículos 22 e 23, mesmo ali na quebra dos versículos, ouvimos falar que Cristo é cabeça da igreja que é o seu corpo. Da igreja que é o seu corpo. Este é um outro elemento único, diferente, distinto, que a dispensação da graça de Deus apresenta. Eu arriscaria dizer mesmo que é a igreja de agora. Nós lemos Efésios 3.6, a seguinte expressão. Se calhar não é 3.6, mas não importa. Não importa. Mas lemos repetidamente a expressão agora, talvez seja o 3.9. 10, exatamente, 10. Demonstrar a todos, versículo 9, qual a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja, a palavra agora neste texto tem um peso que nós devemos considerar e devemos atribuir um peso bem sério, porque de facto diz muito, para que agora pela Igreja, o mesmo agora do versículo 5, o mesmo agora de Colossenses 1.26, onde lemos o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora, a dispensação da graça de Deus apresenta um antes e apresenta um agora. Fala de que agora houve coisas ocultas que foram reveladas. Agora existe um novo homem, um novo corpo e existe a igreja de agora, que eu não tenho problemas em chamar uma nova igreja. A igreja que é o seu corpo. Ainda acerca do caráter inédito da dispensação da graça de Deus, nós podemos falar na mensagem da salvação. Quando Paulo fala da salvação da alma, ele fala que a salvação acontece por causa da graça de Deus. O meio da salvação chegar até cada um é por meio da fé. Completamente ao lado de qualquer tipo de ações que nós possamos fazer. E este é um ponto no qual normalmente nós estamos muito seguros, partilhamos com grande parte dos cristãos no mundo inteiro, mas também é importante dizermos que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nós lemos, por exemplo, só para reforçar aquele conceito, quando lemos Efésios 1.13, lemos muito no que não é dito. E lemos assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo querido, fostes selados como o Espírito Santo da promessa. Tendo nele querido, fostes selados como o Espírito Santo da promessa. E a ausência de qualquer palavra após o vocábulo querido, só por si, já diz muita coisa. Mas lemos também Efésios 2.8, a passagem que referi há pouco, Atos 16.31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, falou Paulo ao guarda prisional de Filipos, e Romanos 4.5, talvez a minha passagem favorita no que concerne à salvação da alma, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a esse a sua fé lhe é considerada como justiça ou justificação. É importante nós pensarmos que, nós sabemos, nós defendemos, quando digo nós, digo os crentes em geral, nós sabemos, nós defendemos, nós citamos as passagens que fundamentam uma mensagem de salvação unicamente pela graça, por meio da fé, sem qualquer tipo de obras, mas temos outras que não se referem da mesma maneira. Atos 2:38 fala Pedro aos seus ouvintes e lemos assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Eu não quero ser mauzinho, nem quero estar a irritar ou a menosprezar ninguém. Mas Atos 2,38, tentem ver o detalhe. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E depois, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que diz Efésios 2? Efésios 1. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Eu não posso, em consciência, dizer que estas duas passagens são iguais. Há o crer, há o Espírito Santo. Efésios 1 não tem nada no meio, mas Atos 2 tem. E eu não posso fechar os olhos e dizer que não está lá. Não posso. Não posso, não farei. E por isso continuo a defender e a pregar, e é a minha profunda convicção, de que aquelas duas passagens não são comparáveis. Não falam da mesma coisa, não são sinóticas, e pela primeira vez, com a revelação da dispensação da graça de Deus, nós ouvimos a mensagem da salvação a ser pregada pela primeira vez, sem qualquer referência a obras. E é importante que façamos deste um ponto de partida. Poderíamos falar mais sobre este assunto, nós vamos avançar. Ainda sobre o caráter inédito desta dispensação, quando nós dizemos que a dispensação da graça seguiu-se por causa da rejeição da nação de Israel, e isso é bíblico, Romanos 11, entre outras passagens, ensinam-nos isso, é muitas vezes entendido que a dispensação da graça de Deus é a manobra de recurso. Deus ficou desamparado porque a sua nação escolhida o abandonou. Deus ficou desamparado porque o Salvador foi crucificado. Não. A Igreja não é a manobra de recurso de Deus. A Igreja não é Deus a pensar que eu tinha um plano, mas correu mal e, portanto, como eles rejeitaram, eu vou aqui tentar compor alguma coisa. Não. A Bíblia também não ensina isso. A Bíblia ensina que ela é a expressa vontade de Deus. 3:11 lemos que a Igreja existe segundo o seu eterno propósito, segundo a sua eterna vontade. E quando lemos 1:4, nós lemos que Deus nos elegeu antes sequer da fundação do mundo. Antes sequer da fundação do mundo. E este é um assunto que é bíblico. Que é bíblico. A Igreja não é uma segunda escolha. A Igreja não é o segundo artigo de pior qualidade. A Igreja não é, deixem-me citar os Evangelhos, não é aquele que coloca primeiro o vinho mau e que só depois é que vem o outro. Ou coloca primeiro o bom e que só depois é que vem o... Não, não é uma segunda escolha. É a eterna vontade de Deus. Existe por vontade de Deus. Mas vamos avançar, poderíamos falar muito mais nesta linha. Talvez possamos fazê-lo nos intervalos, talvez possamos fazê-lo amanhã. Quando nós estudamos a dispensação da graça de Deus, há apenas um nome humano que salta à vista, que é aquele. Todas as coisas são feitas para revelar a glória de Deus. A Igreja existe para o louvor, para a sua glória, para o louvor e glória da sua graça, Efésios 1:6. Mas, ao longo da Bíblia, quando nós ouvimos falar na dispensação da graça de Deus, há um nome que salta à vista. Há um nome que salta à vista. Obviamente que eu já levei todo o tipo de pancada por causa daquela frase, obviamente, e vivo bem com isso. Mas não se esqueçam que a Bíblia também fala na lei de Moisés. E a Bíblia eleva mais Moisés do que eleva Paulo. Não se esqueçam
que nós lemos algumas passagens, como por exemplo esta, de que quando se lia o Antigo Testamento escrito por Moisés, é o próprio Senhor quem diz que Moisés era lido. Quando Moisés é lido. Quando Moisés é lido. Ouvimos falar na lei de Moisés. E subitamente ficamos ofendidos quando a Bíblia fala no Evangelho de Paulo, quando ele se refere ao meu Evangelho. E nós vamos ser honestos quanto a isso. Não é? Nós vamos perceber que ninguém está a fazer de Paulo mais do que ninguém. É a Bíblia que o coloca lá. E nós iremos falar disso aqui a pouco, mas quantas pessoas foram levadas ao céu em vida e voltaram? Quantas? Paulo foi. Não é? Paulo foi. Foi levado ao céu. Ainda em vida. E voltou. E voltou. E não contou tudo o que disse. De facto, tudo o que viu. Mas isso é outro assunto. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, nós vemos que elas têm todas um cariz muito pessoal. Para não falar na forma peculiar como Paulo foi salvo. Quantos na Bíblia tiveram o Senhor a descer dos céus para o salvar? Quantos foram salvos porque o Senhor apareceu, porque o Senhor falou e porque o Senhor disse, olha, não te adianta resistir, és meu. Quantos na Bíblia tiveram uma experiência de salvação semelhante? Portanto, quer nós gostemos muito de Paulo ou não, e o seu caráter era muitas vezes intenso, ao ponto de, se estivéssemos com ele hoje, talvez ele afastasse alguns de nós, pela veemência com que falava, mas a Bíblia dá-lhe esta posição iminente. Exemplos. E agora poderíamos ser um pouco rápidos neste slide, porque tem as citações de cada passagem. Paulo fala na dispensação da graça que lhe foi revelada. Paulo fala na sua compreensão desta dispensação. E quando fala, ele diz, a minha compreensão deste assunto é muita, é grande, é imensa. Ele fala coisas como, eu fui feito ministro, um servo de Deus. E nós que também nos consideramos servos de Deus, algum de nós foi feito ministro de Deus como ele? Algum de nós teve Deus a aparecer e a dizer, olha, tu és meu? Não. Nós não tivemos. E quando lemos Colossenses 1:25, estamos sempre a referir-nos a esta passagem, mas é importante, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação da graça de Deus. Ministro para a dispensação da graça de Deus. Deixa-me dizer-vos, eu também sou ministro de um senhor, mas eu sou um ministro de umas pregaçõezitas. Eu sou um ministro de uns estudos bíblicos que nem podem ser assim muito elaborados, que depois eu atrapalho-me todo. Mas ele é um ministro de uma dispensação. E ele é um ministro que apresenta à humanidade a nova posição, o novo relacionamento que Deus mantém com os humanos. Ele foi feito ministro, mas não é feito ministro como nós. A obra que Deus lhe atribuiu não tem comparação com aquela que Deus nos atribui a nós. E é importante termos noção disso. A forma como ele fala, a mim me foi dada esta graça. Fala nas minhas tribulações por causa do corpo. Por causa disto eu ponho-me de joelhos, sempre individual, rogo-vos eu, o preso do Senhor, orai por mim. E poderia continuar. Quando nós lemos na carta de Paulo, nós vemos a quantidade de vezes que ele fala de si. Foi-me dado, eu revelo. Mas podemos avançar um pouco mais ainda. A Bíblia ensina que uma dispensação lhe foi confiada. Podemos tentar negar, mas estaremos sempre a lutar contra a Bíblia. E essa é uma posição de derrota permanentemente. A Bíblia fala da lei de Moisés.
A Bíblia fala da lei de Moisés. Atos 15, 21, por exemplo, lemos assim: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Não é? E cada sábado é lido nas sinagogas. Sabem que nós não lemos na Bíblia sobre pregar Paulo, mas lemos sobre pregar Moisés. Não é? E isso não nos ofende normalmente. Mas quando nós falamos no Evangelho de Paulo, que a expressão até é bíblica, não é? Parece que ofendemos muito. Mas é bíblico. É bíblico. E não devemos sair daqui. A Bíblia fala também que a Pedro foi confiado o Evangelho da circuncisão. E nós perguntamos, mas não eram 12 os apóstolos? Não foram os 12 que foram enviados a fazer as mesmas coisas, a dizer as mesmas coisas, mas mesmo assim, houve um a quem este assunto foi confiado. E será assim tão difícil entendermos que uma dispensação tenha sido confiada a Paulo? Isso não faz dele mais nem menos do que ninguém, mas só lhe confere uma autoridade sobre outras pessoas como nós, que lhe são iguais. Como ele falava também de todos os santos com os quais se relacionava. Nós não queremos fazer dele nada mais do que ninguém. Apenas conhecer o papel distinto que a Bíblia e o Senhor lhe atribuem. Paulo tinha uma compreensão ímpar desta dispensação. Ele fala no versículo 3, no capítulo 3, versículo 4, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério, a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo fala diversas vezes que a mensagem que pregava ele não a tinha recebido de nenhum homem. Eu sei que é vulgar dizer-se que Paulo é o 12º apóstolo, que ele recebeu, que aprendeu com os outros 12 e que veio substituir Judas e Matias, que foi uma mãe. Eu sei isso tudo. Também conheço as teorias todas. Só não conheço as suas demonstrações. Só não conheço as suas provas. Porque a Bíblia de facto ensina que Paulo o que recebeu, ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Algo que é inegável. 1 aos Coríntios 12, lemos. E a passagem não é esta, mas eu encontro rapidamente. Arrebatado ao terceiro céu. Ok. Coloquei primeira. Ok. Onde lemos assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, se fora de corpo não sei, se no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, e ele repete, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Alguém que recebeu revelações, visões do Senhor, e as recebeu não num banco de igreja, e as recebeu não num dos montes da Judeia, mas no céu propriamente dito. E foi alguém que as recebeu para demonstrar a todos, para revelar a todos. Eu sei tudo o que é dito acerca de Paulo, sobre as revelações, sobre a ida a falar com os apóstolos de Gálatas 2, eu sei. Ainda vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sei isso tudo, sei tudo o que é dito, sei tudo o que os livros dizem. Mas, pela graça de Deus, também sei o que a Bíblia diz. E vamos ler rapidamente Gálatas 2. Deus entregou a Paulo a tarefa de demonstrar a todos a dispensação da graça de Deus. E nestes todos estavam incluídos 12 homens. 12 homens
que eram os 12 apóstolos do Senhor. Estes também tiveram que receber ensino sobre a dispensação da graça de Deus. E o que é curioso é nós notarmos, talvez nos refiramos novamente a Pedro e à sua segunda carta. Pedro tem uma passagem muito curiosa sobre Paulo, que ele diz assim: irmãos, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o nosso amado irmão Paulo. Quando Pedro escreveu esta passagem, apontamos para que tivessem passado cerca de 30 anos após a morte de Cristo. Estamos a falar do braço direito do Senhor, estamos a falar daquele que era o homem a quem Deus tinha confiado o evangelho da circuncisão, e é alguém que diz assim: irmãos, no que toca à salvação, Paulo. Não teria Pedro experiência, conhecimento, sabedoria para explicar alguma coisa no que toca à salvação? Não teria? A resposta é óbvia, mas mesmo assim, Pedro e os restantes 11 apóstolos estavam no grupo dos todos a quem Paulo revelou a dispensação da graça de Deus. Gálatas 2 é bastante claro e vamos referir-nos apenas a alguns elementos. Expressões como depois, passados 14 anos, versículo 1, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito, expôs o evangelho que prega entre os gentios, em particular, ou seja, de uma forma mais recôndita, aos que estavam em estima. Versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, vamos passar a parte dos parênteses, podemos dedicar-nos a isso noutra altura. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, não só nada disseram, mas comungaram da ideia e aprovaram a ideia. O versículo 2 fala de que os apóstolos ouviram. O versículo 7 fala que os apóstolos viram. O versículo 9 diz que eles conheceram. E diz também que deram as mãos e aceitaram. A confirmação de Pedro é aquela que eu acabei de citar. Irmãos, Paulo. Simão, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Obrigado. Segunda de Pedro. Depois corrigimos os slides, eu posso facultar, podem colocar no site, sem problema. Quanto à salvação, Paulo. Vou tentar ser ainda mais rápido, vou tentar terminar em 15 minutos. Paulo é comparado, em 1 Coríntios 3, como um sábio arquiteto que colocou o fundamento. Pergunta para trabalho de casa é esta, e tem que ser respondida. Que fundamento é que Paulo colocou? Nós temos que, de facto, colocar a pergunta. Que fundamento é que Paulo colocou? E a resposta a esta pergunta vai definir muito daquelas que serão as nossas convicções doutrinárias até ao final da vida. Esta pergunta tem que ser respondida. Que fundamento colocou Paulo? E ele diz que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E a pergunta é: mas o fundamento de Jesus Cristo já não estava colocado? Em nome de quem é que os apóstolos falavam? Em nome de quem é que batizavam? Em nome de quem é que curavam? Que reino é que eles anunciavam? O fundamento de Jesus Cristo não estava já posto? Deixem-me chamar-vos a atenção. Vamos lá ver a passagem, porque precisamos mesmo de 1 Coríntios 3 para lermos ali um detalhezinho bastante curto. 3:10,
Só a primeira frase. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Que graça é que lhe foi dada? Que graça é que lhe foi dada? Efésios 3. A mim me foi dada esta graça de anunciar o mistério do Evangelho, a dispensação da graça de Deus. Segundo a dispensação da graça de Deus, leia-se então, versículo 10. Segundo a dispensação da graça de Deus que me foi dada, eu pus, como um sábio arquiteto, o fundamento. É por isso que nós ouvimos falar de Jesus Cristo, de acordo com a dispensação da graça. Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério. Paulo colocou o fundamento de acordo com a graça que recebeu. Que graça é que ele recebeu? De revelar a dispensação da graça de Deus. E, portanto, podemos facilmente ler 1 Coríntios 3, 10. Segundo esta dispensação, eu pus o fundamento. Por oposição a outras passagens que falam de Jesus Cristo segundo a carne. Jesus Cristo, ministro da circuncisão, segundo a revelação a Israel. Há uma revelação para Israel, há uma revelação para todos os outros, para o momento em que Deus se relaciona com a humanidade em geral. Essa é a revelação de Jesus Cristo segundo a dispensação do mistério. E não devemos confundir que Jesus Cristo também foi apresentado, também foi pregado de acordo com a revelação à nação de Israel. Ok. Vincando um pouco mais, o ensino de Paulo veio diretamente do Senhor. A expressão eu recebi do Senhor é repetida várias vezes na Bíblia, sempre pelo mesmo homem, que é Paulo. Eu recebi do Senhor, sendo muito rápidos, eu recebi o ministério, para cumprir o ministério que recebi do Senhor. É Paulo que também fala acerca do ensino para a ceia do Senhor. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Deixem-me ser assim mordaz e dizer, e também sobre a cobertura do cabelo feminino. Só assim, porque está lá também. Mas vamos avançar. A mensagem do Evangelho. Porque primeiramente vos entreguei aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Um Evangelho que não é segundo os homens, diz ele aos Gálatas. E deixo-vos também uma outra pergunta para trabalho de casa. Quando Paulo escreve aos Gálatas, diz: aprova Deus revelar o seu Filho em mim. O que é que significa aquilo? Não é revelar o seu Filho por mim, conforme falámos outra vez, ou revelar o seu Filho através de mim. Qual é a intenção? Qual é o significado de que Deus quis, Deus desejou revelar o seu Filho em mim? Se houver uma segunda conferência, falamos nisto eventualmente. Avançamos para o penúltimo item. E vou tentar ser muito rápido. A dispensação da graça de Deus coloca muito ênfase na Igreja, que é o corpo de Cristo. A Igreja que é o seu corpo. Eu lamento, mas eu terei que ser muito mais rápido e, portanto, vou passar os slides assim muito rapidamente. O ensino de Paulo foca-se muito na Igreja, mas eu não quero na Igreja em geral. A Bíblia fala da Igreja muitas vezes sobre revelações distintas, sobre dispensações diferentes. Mas Paulo fala na Igreja cuja cabeça é Cristo. Fala na Igreja da qual nós somos membros e na Igreja que é a plenitude de Cristo, ou a obra-prima de Cristo, onde Cristo atinge a sua plenitude, onde Cristo atinge o seu pico, onde toda a sua glória é mais gritante, é mais visível. Esta é uma igreja sem privilegiados. Não é? Todos os membros são salvos pela sua graça, por meio da fé, sem obras consideradas, e deixem-me dizer, e sem promessas de obras. Porque ouvimos muitas vezes a mensagem de arrepende os teus pecados, deixa os teus pecados e vem a Jesus, ou então vem e entrega a tua vida a Cristo. Não! Esta não é a mensagem do Evangelho.
é sem obras e sem promessas de bom comportamento. Todos salvos pela graça, sem nacionalidades, concilia judeus e gentios, coisa que as outras revelações, as outras dispensações não fazem. É uma igreja que é alimentada pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo. Paulo escreve aos Efésios e diz que nos cristãos está presente o mesmo poder que ressuscitou Cristo. É uma igreja que se edifica pela fé no conhecimento que se obtém da Bíblia. A fé que cresce no que compreende e cujo objetivo é crescer cheios do conhecimento da sua vontade. Também quanto à dispensação da graça. Este é um corpo que deve manter-se unido. O objetivo do corpo é mostrar a graça de Deus, com o objetivo de ser o louvor e glória da sua graça, o elogio da sua atitude em relação à humanidade, e membros com uma posição e esperança celestial. O arrebatamento, ou estar sempre com Cristo, e também membros que conhecem o profundo poder da posição que têm na dispensação da graça. E a posição que têm é em Cristo. A expressão em Cristo significa literalmente que o que é Cristo, o que é de Cristo, é dos que estão em Cristo. Da mesma maneira que a porta do céu se abre para Cristo, a porta do céu também se abre para os que estão em Cristo. Resumindo, o dispensacionalismo é bíblico. O dispensacionalismo a que eu me referi é bíblico. O outro, façam a vossa análise. Deus revelou-se de formas diferentes e colocou as pessoas em relacionamentos diferentes consigo. Houve relacionamentos com Deus e posições em relação a Deus em que havia povos em posições privilegiadas, mas a dispensação da graça termina com esse privilégio. O estudo bíblico deve considerar o ponto anterior. Deve ser feito de acordo com a revelação em que se vive. A dispensação da graça, ponto 4, esteve oculta até ser revelada a Paulo e por Paulo. É distinta, peculiar, inédita em comparação com as restantes Escrituras. Paulo recebeu de Deus um papel de destaque nesta dispensação da graça e a Igreja, corpo de Cristo, é o centro da ação na dispensação da graça. Para terminar, depois de vermos o que falamos, há um conceito em inglês que é o state of the art, que é, numa tradução muito ligeira, o estado da coisa. Não é? O estado da coisa. Uma visão da postura evangélica ou cristã em relação ao dispensacionalismo. O dispensacionalismo não é bem amado. Não é. De todo. Está bem? Eu fiz apenas a pesquisa em... Eu procurei talvez os 3, 4 autores cristãos mais reputados no mundo inteiro. Piper, MacArthur, Sproul e Swindoll. O John MacArthur é talvez o único que se apresenta como dispensacionalista. Mas não deixa de dizer que é dispensacionalista, mas pouco. E, portanto, dou-lhe algum benefício. Li várias coisas dele, sei que estuda a Bíblia com muito rigor, com muita honestidade e tem esse mérito. O site de John Piper, que vocês devem conhecer como Desiring God, está traduzido para português, na maior parte dos artigos, e ele apresenta a sua disposição a sua posição quanto ao dispensacionalismo. Que é aquela. A citação do site, tirada do site ainda ontem à noite.
O John Piper tem algumas coisas em comum com as três visões. Estas três visões são o dispensacionalismo, a teoria do pacto e a teoria da nova aliança. Mas não se classifica em qualquer um destes campos. Provavelmente ele está mais longe do dispensacionalismo. Ok? O Charles Swindoll, conforme falei há pouco, na tomada de posse do Seminário Teológico de Galas, o termo dispensacionalismo pode vir a desaparecer do seminário. E talvez deva mesmo. R.C. Sproul, também conhecemos bastante, está em todas as livrarias evangélicas. O dispensacionalismo trouxe-nos crentes carnais, porque estamos debaixo da graça. E, alegadamente, a graça é permissão para pecar. Há outra pergunta a responder. Muitas perguntas a responder. Com o que é que alimentamos a alma? Eu também tenho os livros. E também os leio. E também não acho que os devamos boicotar. Se alguém estuda a Bíblia durante 5 horas por dia, faz muito mais do que eu. E, portanto, deverá saber muito mais do que eu. Mas, no que toca a alguns ensinos que são bíblicos, profundamente bíblicos, eles afastam-se. Este é o meu último slide. O dispensacionalismo vem, de facto, da Bíblia. Ponto. E, portanto, esta é a minha intenção. E esta deve ser a nossa intenção. Quando nos apresentarmos diante de Deus, que tenhamos a sua aprovação. Quer tenhamos muitos fãs ou poucos fãs, muitos seguidores ou poucos seguidores, tenhamos noção de que Deus se revelou e que nós o compreendemos. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado pela vossa paciência. Foi um gosto estar convosco.